Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e estamos aqui nas sessões de engenharia. Então, rinha de linguagens. Não é sobre rinha de linguagens esse episódio aqui. Enganei vocês pensaram que era sobre isso, né? Na verdade, esse episódio aqui, a gente vai falar sobre linguagens funcionais. Né? E eu trouxe uns caras aqui para conversar com a gente, né? E, enfim, vou deixar eles se apresentarem aí. Por favor, se apresentem em ordem alfabética. Vamos fingir que ninguém conhece vocês. Vamos lá. Quem é o primeiro? Opa, sou eu então. Sou o Cris, sou Dev Full Stack há uma parte de tempo, há mais de 5 anos já. Tenho background em UI UX e hoje em dia eu já trabalhei com várias linguagens por aí. E ultimamente eu venho fazendo bastante indie hacking, aprendendo aí enquanto deu trampo para fora. Acho que é isso. Bom, sou Daniel, só que, né, assim, Daniel Figueiredo, meu primeiro e último nome, só que em geral todo mundo chama de Lobão, porque meu nome é Daniel Lobão, né, meu segundo nome, e na adolescência tinha muito Daniel e ficou Lobão, e durante a adolescência também na internet meu nick era Big Wolf, então, tipo, todo fórum web, se tiver algum Big Wolf, ou Big Underline Wolf, possivelmente era eu, fórum se fosse de Tolkien, de Naruto, de anime de forma geral, ou de download de produto pirateado. Era eu. E fazia parte de site de anime quando moleque, aprendi site por causa disso, da deferência aqui, não, um site, Mauser.com. Acho que hoje em dia ninguém manja mais de Maurício Santos Silva, mas aprendi muito com ele, com dado 3 Cools, que todo mundo odeia, mas na época salvava de... Eu tô falando de 2008, tá? Tipo, tô falando de 2007. E aí virei professor, fiz análise de sistema, virei professor, e agora tô em back-end, em Java, já gosto do tema, e trabalho junto com o Jeff, inclusive. Esse sou eu, o resumão. Eu sou o Jeff, né? Sou o coelho do céu azul, né? Estou lá sempre pentelhando as pessoas, falando uma ruma de coisas, umas abobrinhas, né? E, bem, com exceção de JavaScript, eu não tenho nenhum preconceito com a linguagem de programação. Né? Trabalha com tudo que vier. Boa. Então, vamos começar com o tema. Sempre eu começo com perguntas bem simples, assim, meio óbvias. Então, vou começar com a pergunta óbvia, né? Por que quem está assistindo a gente deveria se preocupar? Ou então, por que a gente conversa? Por que as pessoas em 2024 conversam sobre linguagens funcionais, né? Qual a razão? Fica à vontade para responder, não precisa ser em ordem alfabética. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Vai, fala aí, Jeff, você viu também. Sim, uma coisa que está vindo muito em preeminência recentemente é um negócio chamado Pipeline Oriented Programming, tá? O que é esse tal de Pipeline Oriented Programming? Basicamente, eu tenho um stream de dados que vai está sendo gerado lá e eu vou fazer o que com ele, né? Basicamente, MapReduce, né? Eu vou pegar aquilo dali, vou transformar aqueles dados, vou pentear, né? Vou filtrar o que eu quero, o que eu não quero, né? Para colher o resultado desejado, né? Isso daí, basicamente, 90% do que a gente faz é isso daí. Inclusive CRUDs, né? A gente pode pensar CRUD de maneira orientada a pipelines. A gente talvez o pessoal também assistindo, todo mundo aqui assistiu Iron Man 2, né? Eu acredito. Não sei, Homem de Ferro 2 aí da Marvel e tal. Tem a cena lá, ixi, spoiler pra quem não assistiu, tá? Quem não assistiu, pula aí um minutinho. Tem a cena, né, que o Tony Stark tá assistindo um vídeo de uma pessoa lá, e a pessoa fala pra ele, olha, eu tô limitado pela tecnologia do meu tempo, mas eu sei que no seu tempo isso aqui vai dar certo. Programação funcional, ou tipo, linguagem de programação, tipo, teoria de linguagem de programação, já existe há 50 anos as coisas, sabe? Mas aí você pensa, tipo, por que orientação a objetos dominou? Porque as linguagens deram certo, porque eram mais fáceis, ou porque elas
casaram melhor com os processadores e as capacidades de processadores da época. Aí que está em 2024, a capacidade de processamento aumentou muito, as arquiteturas de processadores mudaram muito, a gente começou a fazer muita coisa justamente em paralelo e etc. E aí, de repente, alguns paradigmas que lá atrás, 50 anos atrás, pareciam difíceis de executar, começam a voltar de, pô, aquela coisa lá que não resolvia nada ou era difícil, agora resolve bastante coisa bem mais fácil. Então, acho que é só um ciclo, tipo, não é nem que tá em voga agora porque, sei lá, hypou. E sim de, pô, a gente já queria, muita gente queria fazer lá atrás, só que não tinha maquinário, ou não tinha IDE, ou não tinha processador rápido o suficiente para fazer tudo de uma certa forma. Aí agora a gente tem tudo isso. Mas aí de repente agora ninguém sabe. E aí a gente tá agora no estado, sabe? E aí é o ciclo, tipo, todo mundo lá atrás sabia que existia, aí desapareceu porque era difícil. Aí agora que tá tranquilo de usar de novo e todo mundo tá bem, mas isso aqui é massa. Então é muito mais, eu acho que o ciclo do que outra coisa. Não é que é novo. Eu concordo com o Lobão, eu tenho a mesma visão. No começo, a gente vivia numa era em que era mais difícil ter linguagens funcionais, principalmente em questão de maquinário. Hoje é muito mais barato você montar a sua própria máquina do que há 50 anos atrás. O preço da memória, então, nem se fala. E então, quando fechou o ciclo, a galera viu que tem um gap a ser preenchido e que dá para fazer muito fácil. Depois que os processadores começaram a atingir um certo nível de complexidade, cara, a gente precisou de multicore, precisou fazer várias coisas, e hoje dá para fazer com funcional. Tem várias linguagens que já foram criadas já pensando no multicore. O Ruby também, né, quando eles precisaram melhorar o multicore, aí foi onde surgiu o Elixir por causa disso. Então, conforme vai evoluindo, a gente precisa criar novas tecnologias, mas no caso do funcional já existia há um bom tempo, né? Só tinha sido esquecido. Então é isso. E também tem aquela questão do quão rigoroso, tecnicamente ou teoricamente, a gente é na definição. Porque, por exemplo, 2008, eu estava programando com JavaScript. Ao mesmo tempo, quando entrei na graduação em 2010, a minha primeira linguagem de programação na graduação foi C Sharp. Eu lembro como se fosse hoje, eu sentado querendo fazer uma comparação com três iguais em C Sharp, porque eu usava três iguais em JavaScript, e não tinha. Tava dando, tipo, eu chamei o professor, mas eu queria comparar aqui, tipo, valor e tipo. Aí ele, não, mas o tipo é forte, então tá lá em cima e tal. Aí na época, pra mim, era tipo, não, tá. Aí 30 minutos depois eu entendi a distinção, sabe? Mas é uma coisa tão trivial, porque pra mim era, igual, tem, se eu comparar false e zero, dá true e eu não quero isso. Ou sei lá, todas essas detalhezinhos de JavaScript, né? Mas aí quando eu fui pra C Sharp não tinha isso. E é um detalhe, mas aí ao mesmo tempo em JavaScript eu posso passar function para function para function para function, né? E aí é um outro grau, tipo, um parâmetro pode ser ou não uma função. É uma variável, mas é uma função. E tudo é objeto, mas no sentido mais amplo, e tudo é função. Aí você fica, tá, bem mais maleável, entendeu? E aí eu comecei nisso, aí você fala, mas JavaScript é funcional? Não. Assim, estritamente falando, não, mas né, Beleza. Bora. A gente está começando, né? Está engatinhando, e bora ajudar, bora esclarecer o nosso público aqui. Então, quais são as características de uma linguagem funcional? A coisa mais prática de falar que uma linguagem é funcional, né, é quando você começa a ver que você está manipulando função de um lado para o outro, tá? Né? Tipo assim, por exemplo, quando o Java, né, no Java 8, E introduziu... o que é uma função? O que é uma função? Pronto, né? Uma função é uma caixinha preta, né, que ela vai pegar, né, dados que você insere nela, tá? E você vai obter uma saída, tá? A função ela vai ser uma caixa preta mágica que vai fazer esse processamento, tá? Ela é uma unidade computável, né? Que você dá um input e você recebe um output, tá?
Aí a gente pode entrar em questões de funções puras, funções impuras, efeitos colaterais, ok, detalhes. Por enquanto, vamos focar aqui, né, nas funções, tá? Quando você começa a passar a função para cima e para baixo, tá? Como, por exemplo, o Java 8, ele introduziu o que ele chamava de strings de processamento de dados, tá? Que é basicamente a ideia de Pipeline Oriented Programming, né? Você pega o seu conjunto de dados, a sua coleção, e vai lá, dá map, dá filter, né? E termina, né, no linguajar Java mais comum, usando um collect, né? Que é o equivalente a reduce na maioria das linguagens de programação, tá? Né? Então, tipo assim, aquilo dali você passa funções para trabalhar aquele dado, né? E finalmente você vai coletar aquilo dali e obter a sua resposta, tá? Então, basicamente a gente começa a ver que a coisa tem características funcionais, né? Quando a gente começa a focar mais nas funções, né, para fazer o processamento, né, do que realmente ver o objeto como uma entidade de verdade. Nessa parte daí, inclusive, quando a gente vê um stream, então qualquer aluno que olha e pensa, eu estou fazendo 5 coisas aqui nessa sequência desse stream. Eu estou pegando, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Eu não posso fazer isso simplesmente, por exemplo, chamando essa função, chamando 5 funções tipo, dentro de uma função. Eu boto as 5, ponto e vírgula no final de cada uma, e o resultado não é o mesmo, não são 5 transformações? Essa é uma pergunta válida, né? A pessoa pensa, linguagem normal, tipo, qualquer linguagem tem função. Então, por que linguagem funcional a função é diferente? Em geral, é a capacidade de você também poder passar a função como outro parâmetro, né? E você invocar a função como se ela fosse um objeto qualquer. A capacidade de você, chamam de em inglês, né, first class citizen, de você tornar... Rapidinho, o que é um objeto? O que é objeto? Tá. Quando o Jeff estava falando de função caixinha preta, entrada e saída, vamos pensar 3 coisas aqui simultaneamente, né? É a mesma definição de função, mas é a mesma definição de qualquer unidade computacional ou da arquitetura de von Neumann, né? Lá atrás. Input, processamento, output. Então, ou em matemática, f de x igual a y. Tipo, se a minha função é qualquer coisa x mais 1, então meu y sempre vai ser... E aí você tem entrada e saída. Então, ok. Mas beleza, o que é o objeto? O objeto é uma entidade persistida computacionalmente, que é uma agregação de valores semânticos entre si, basicamente, né? Então, se eu tenho uma coisa, se eu tenho 2 valores ali que existem independentemente um do outro, mas na verdade eles têm uma correlação semântica. Se eu consigo encapsular esses 2 valores em um elemento que consegue guardar os 2 valores simultaneamente, aí isso daí seria justamente um objeto, porque ele pode ser uma junção de mais variáveis simultâneas e tal, para guardar um estado. A teoria de orientação a objetos, né? E aí você troca mensagem entre os objetos, que aí são os métodos / funções, e a comunicação era para ser um mapeamento do mundo, né? Tipo, eu sou o objeto pessoa aqui, você é o objeto pessoa aí, tem o objeto computador aqui, aí eu mando a mensagem para o computador, que manda para vocês. Em tese é isso. Mas aí qual é o lance da programação, dessa questão da função na linguagem funcional? Em JavaScript, por exemplo, eu lembro justamente programando um jogo lá atrás, que eu tinha uma função e eu tinha um timeout da função, um set timeout. O set timeout, você dá um tempo e você passa, depois do tempo, um método que o set timeout vai chamar. Se você coloca tudo isso numa função que se chama, e um dos caminhos dela é o set timeout, então na prática, você ser capaz de passar a mesma função como um parâmetro do timeout, mostra que JavaScript tem capacidade de programação funcional. Você pode passar uma função como parâmetro, e em outro lugar você chamar ela. Só chamando parentezinho aqui, chegou uma variável. Se eu botei um parentezinho nela e passei outra coisa para ela, eu passei uma função como um parâmetro, e agora eu já estou chamando aquela função. Mas essa invocação acontece como? Acontece. E aí já é outros detalhes, né? Toda linguagem é diferente. Mas é mais essa questão da capacidade de eu passar uma função e não ficar... eu passei um objeto, no objeto eu tenho uma função. Aí eu vou chamar a função do objeto. Não é isso que eu quero. Eu quero chamar a função. Eu não quero ter que ter um objeto que carrega em si uma função ou
uma função ali imperativa pré-determinada em algum lugar. Eu quero chamar uma função passando ela. E nem toda linguagem oferece isso. Hoje em dia, 2024, a maioria incorporou isso ao longo do tempo, né? Mas volta para 2003 ali, 2005. Não era muito, não. Exatamente. Na minha visão também, uma linguagem funcional, cara, ela tem que ser uma linguagem que ela vai te forçar a pensar de uma forma diferente, né? Geralmente, quando a gente estuda sobre algoritmo, a gente pensa, não, é uma receita de bolo, né? Faz isso, faz isso, faz isso. E quando você chega no funcional, é completamente diferente. Você passa os dados de um lugar para o outro ali, esperando chegar no final, né? E aí, se a linguagem ela tem esses conceitos funcionais como o JavaScript, mas ela não te força a pensar do modo que o paradigma funcional ele precisa, né? Porque um paradigma ele é uma forma de pensar também. Se você não é forçado a pensar dessa forma, cara, a linguagem provavelmente ela não é funcional. Ela parece funcional, mas ela não é. Porque uma linguagem 100% funcional, ela tem isso desde o começo. E aí demora um tempinho sim até dar aquele clique na sua mente, você entender. E aí quando dá o clique, cara, você começa a voar, você começa a entender tudo, fica tudo mais fácil. Até mais fácil do que se você estivesse implementando uma linguagem que é quase funcional, como o JavaScript, né? E quais são as linguagens de mercado onde a gente programa funcional, ou esse fake funcional que vocês estão dizendo aí, que se enquadra nessa realidade que vocês falaram, assim, que conseguiram se adaptar às novas necessidades computacionais e etc., o que a gente não podia fazer antes, né? Quais são que são as mais utilizadas no mercado? Eu acho que a fake funcional mais famosa é o Go, né? Ela parece muito funcional, mas aí se você vai olhar lá a definição, ela não é funcional. Mas parece muito, então, cara, é interessante. Go, Golang. O Lang, eu acho funcional? Não. Ela é um fake funcional, né? Ela não é funcional. Ela parece muito, né? Tem gente que diz que não, mas parece muito. Bem, Golang, ele aparenta, né, tem algumas coisas de funcional, né? De fato, você passa funções de cima para baixo, mas... Oi, Pedro. Bem, aqui é uma aparição especial do cabelinho, né? Bem, né, eu particularmente eu não acho que o Go reforça tanto assim o pensamento funcional, né? Como, por exemplo, Java moderno. Por incrível que pareça, eu acho que o Java moderno, né, usando o Records, né, aí eu tenho que agradecer o Lobão, que ele praticamente me apresentou o Records e me fez ver a beleza no Records, tá? Né, junta com isso daí, com o processamento de streams, né, o processamento de algumas mônadas que o Java oferece como optional, né? E isso daí traz mais coisas funcionais, né? Mais características de coisas funcionais do que o que eu vejo acontecendo com o Go, né? E assim, uma lang que eu vejo muita coisa funcional sendo feita em cima, tá? Que permite trabalhar bastante funcional, né? É o próprio JavaScript, né? O JavaScript com seus map, reduce, né? O React reforçando aquilo dali para fazer estilo função, né? Componentes funcionais, né? Reforça bastante a questão do trabalhar coisa de função pura, né? De efeitos colaterais, né? De componentizar efeitos colaterais naqueles hooks, né? Então, são coisas que, na minha opinião, né, são de mercado e que flertam mais com o funcional, né, do que o que eu vi com o Go. Mas, assim, eu tenho que admitir, eu sou novo em Go, tá? Então, essa daí é a minha visão por cima de Go. Ele não parece tão funcional quanto essas outras lãs. Se a gente vai falar de mercado, então, eu não sei se eu dropei aqui momentaneamente. Se a gente vai falar de mercado, por exemplo, Clojure, que roda em cima, e eu vou focar um pouquinho momentaneamente na JVM, né, com relação a capacidades. Clojure, Nubank, tipo,
o Nubank, né, Nubank, como pronunciam internacionalmente, comprou muito tempo atrás a Cognitec, que era a empresa que criou o Clojure, o Hitchhike, que é o criador, né, trabalhou no Nubank, se aposentou agora do Nubank, mas continua na linguagem Clojure. O Scala, assim, o Scala 3 em especial permite N capacidades funcionais e otimização de recursão de cauda e várias, assim, funções são de primeira categoria, etc. Mas, e aí que tá, mercadologicamente falando, eu acho que a gente vai ter daqui a 5 anos uma demanda bem maior por pessoas que conseguem programar funcionalmente. As linguagens funcionais, se a gente falar de Haskell, de Lisp puro, ou de OCaml e etc., elas não clicaram para valor de mercado, justamente porque também, tipo, se eu abrisse uma empresa hoje e eu quisesse levar só pessoa que trabalha funcional, quantas pessoas tem prontas? Quantas eu vou ter que preparar? Eu tenho capital para fazer esse investimento? O Nubank teve. Pensaram lá atrás de, pô, a gente quer ter milhões de usuários, a gente vai trabalhar só com coisa bancária e tal e tal. Ah, então eu quero uma linguagem funcional, porque tinha Scala já muito forte no mercado, mas aí eles não seguiram para Scala, que era já usado em Twitter, um monte de lugar grande, e foram para Clojure e Datomic como banco de dados, que é um banco de dados também imutável, funcional, só de append, você não muda o dado, você só adiciona coisas ao redor dele, tipo o Git, né? O Git você não apaga coisas, o seu histórico é de append, ele só cresce. Claro que você pode manualmente cortar alguma coisa, mas só cresce. Então, mercadologicamente, tem aí tipo, tinha F Sharp no mundo .NET, mas F Sharp perdeu o hype quando C Sharp incorporou várias coisas. Então, assim, tem muita linguagem funcional que não clicou no mercado e as linguagens grandes olharam para o lado e falou, o pessoal está gostando muito disso aqui que você faz, então eu vou botar na minha versão mais nova da minha linguagem. Java fez isso com Groove, Java fez isso com N linguagens, observa 5 anos o que está acontecendo no mercado e bota em Java. Essa é a história do Java. O problema é que Java perdeu um timezinho ali nos anos 2010 a 2015 que permitiu muita coisa surgir, sabe? Mas assim, de mercado, Carlos, não são tantas, sabe? Não no nível de vagas que a gente tem para essas linguagens, mas um profissional que entra para trabalhar em Java ou outra linguagem, mas não domina minimamente características de programação funcional, e ele olha para um código que é mais funcional, ele estranha e tem um tempo de adaptação. Mas dificilmente, eu diria, dificilmente uma pessoa vai lhe abordar no LinkedIn para, olha, a gente trabalha aqui com essa linguagem funcional e a gente está pensando em contratar você, sabe? Se você entrar no nicho, você entra no nicho, você vai participar de fórum, de tudo, mas o mercado de linguagem de programação funcional não cresceu porque as outras linguagens incorporaram características funcionais, entendeu? Aí segurou o mercado de programação funcional. Por exemplo, eu não estou esperando que a Jenny Strait chegue do nada para mim e fala, né, olha, você é um grande programador, Camo, vem trabalhar comigo, né? Então, tipo, existem empresas, né, não só no Nubank aqui no Brasil, né, tem a Jenny Strait, né, que trabalham com linguagens funcionais, né, negócio pesado, e eles pagam bem, né? Não é a vaga que está lá pelo pé direito, tá? Uma outra linguagem funcional também que eu tenho visto bastante, né, pessoal falando, é Elixir. Mas então, pelo que vocês estão me falando, então o mercado não está se moldando em função do funcional. Na verdade, o mercado está utilizando ainda orientação a objetos mas com algumas coisas boas ou algumas utilizando alguns benefícios do funcional. É isso? Ou eu entendi errado? É exatamente isso. E só que a questão é por quê? Por quê? Imagina o seguinte, eu tentava falando aqui como o Chris falou, né? Tipo, há 10 anos atrás, vamos voltar para o meu primeiro computador, está nos anos 2000, um Pentium qualquer coisa, single core e etc. Quantas threads, se eu rodasse um programinha, quantas threads eu ia conseguir abrir? Ou o que é que meu processamento ia fazer? Aí a gente pula para hoje em dia. Se você aluga um servidor EC2 na AWS um pouquinho mais parrudo, 16 core, 32 core.
Aí você quer abrir um negócio, não sei quantas threads. Aí você quer compartilhar uma informação entre serviços, aí de repente tem um monte de thread tentando acessar a mesma coisa. Quando você está na orientação a objetos pura, digamos assim, ou no Java mais tradicional, ou no C# e tal, é tudo synchronizer de semáforo, você tem que fazer locks e beleza, né? Porque você está tentando acessar a mesma coisa. Num paradigma funcional ou mais imutável, você nunca está acessando a mesma coisa. Desculpa, você nunca está querendo modificar a mesma coisa. Porque vai ter versões da mesma coisa. Você está acessando uma versão. Já existe uma para além do que você está vendo. Mas você está vendo uma versão no tempo daquela coisa. Então, assim, mas aí como é que eu faço que todo mundo veja a última versão? Aí você vai ter técnicas de sincronização. Mas a questão é que, hoje em dia, a demanda por programação funcional ela surgiu de gente que migrou de linguagem para outra e pensa, pô, cadê aqui a maneira que eu fazia naquela minha linguagem? Aí vai ter lib que alguém fez, algum framework que alguém fez, e aí você empurra isso para a empresa que você trabalha, que nem eu levei recordes lá para o Jeff, né? Pentelei muito ele, ó, assim, assim, assado algumas coisas, ó, usa final var, vamos botar final aqui, vamos não sei o quê. E aí, Jeff, pô, pode crer, olha só, Java não é tão ruim quanto eu estava vivendo, mas Java 17 e Java 21. Java 7, Java 7 é Java 7, não tem papo de, eu quero fazer, não tem recorde, recorde veio em Java 16, var veio em Java 11, ou foi 13. Então, assim, você volta para trás, não tinha. E por que que incorporou? Por necessidade. Ou porque o nicho de mercado estava esvaziando, e eles queriam trazer de volta gente que estava preferindo programar em outras coisas, ou porque de repente eu tenho 32 cores, e as formas de programar em cima de 32 cores não dava certo com a forma que eu fazia em cima de 2 cores. E aí isso causa transformação na linguagem inteira, nas APIs que a linguagem oferece, e nas formas que a biblioteca oferece as coisas para a gente. E aí daqui a pouco as abstrações vão ficando cada vez melhores, e você até esquece que agora meu código abre 1000 threads em cima de 32 cores, e parece que eu estou programando em cima de uma thread e um core. Bem, assim, né? É, toda vida que o hardware avança, né? O software dá um jeito de piorar as coisas, né? Então, tipo, a gente tem uma experiência, uma baseline, né? O hardware deixa as coisas mais rápidas, mais disponíveis, né? E aí, o que a gente faz, né? Ou seria tão legal se a gente pudesse programar sem se preocupar em fazer sincronização de threads, né? Então, vamos fazer cópia para tudo que é lado, né? Um exemplo, tá? Então, a partir daquilo dali, deixando as coisas imutáveis, então, quando, né, uma das técnicas para botar a versão nova, né, que o Lobão falou, né, em programação funcional é overshadow, né? Então, tipo assim, eu tenho a minha versão do objeto e quando eu quero substituir ele, eu dou uma overshadow na versão anterior, botando a nova em cima, né? Então, tipo assim, que inicialmente isso daí era mais caro do que escrever na região de memória, né? Mas no momento que a gente conseguiu melhorar a nossa capacidade de computação, né? Colocando mais cores, deixando a memória mais rápida, o clock do CPU melhor, né? A gente pôde, então, passar a pedir uma experiência melhor de uso, né? Que agora, né, eu tenho múltiplos cores é difícil de pensar, né? Então, se a gente diminuir nossa carga cognitiva, aumentar a nossa experiência como desenvolvedor, né, a gente consegue trabalhar com isso daí de maneira mais transparente, emulando como se estivesse trabalhando em uma thread só, né? Então, né, vem muito com isso, né? Antigamente, quando a gente tinha um único core, não tinha tanta preocupação com essas coisas, né? Tipo assim, se eu fizer um context switch de uma thread para outra, né, se trocar o core, eu vou ter que fazer uma limpeza do núcleo da CPU. A gente não precisava se preocupar com isso daí na década de 90, né, com aquele Pentium com um único processador, né? Então, era muito mais barato naquela época eu simplesmente sobrescrever a região de memória, né? Então, não tinha por que eu pensar de maneira funcional naquela época, né? Era melhor a gente ter uma coisa mais estruturadinha, né? Uma coisa, né? A receita de bolo que o Cris falou, né? Aquelas mudanças que a gente fazia no próprio código, no próprio objeto, né? É um reflexo do que a gente tinha na época, né? Porque aquilo era bom para o hardware, né? No momento que a gente conseguiu ter um hardware melhor, né?
a gente conseguiu, né, usar aquele hardware melhor para deixar ele bom, né? É uma coisa que continua sendo boa para o hardware, né? Só que para nossa experiência de usuário também é boa. Mania de levantar a mão. Mas eu ia comentar, Jeff, tipo, o string que você estava falando antes no Java, eu quero fazer essa operação aqui, mas eu quero fazer ela em paralelo em todas as minhas threads. É só você botar um ponto paralelo. E pronto, a computação ela vai ser distribuída em tantas threads quanto tiverem possíveis ali rodando no seu pool. Isso vem de você estar usando string, por exemplo. Ela já te dá essa abstração. Você não precisa fazer mais nada. Entendeu? Simplesmente de você chamar string, ponto alguma coisa, eu vou fazer alguma operação de sorting, eu quero ordenar e bota parallel. O string vai fazer os buckets para você, vai separar para você, vai jogar para as threads, vai unificar na volta, de graça, entende? Então, assim, pré-string, como é que você ia fazer isso? Entende? Você ia ter que manualmente fatiar o que você quer ordenar, abrir os runnables, jogar para dentro, pegar o retorno, e assim, e fazer toda uma abstração. Desculpa, você ia perder toda essa abstração e você ia fazer tudo isso manualmente. Aí, como é que eu vou garantir que as threads não estão atuando em cima da mesma coisa? Aí, das duas, uma. Você vai botar o synchronizing naquilo, ou então você vai usar atomic, não sei o quê, e aí, assim, olha o esforço mental para me proteger de muitas threads e para me proteger de muitos cores. Mas, pô, se eu tenho muitos cores e muitas threads disponíveis, por que eu quero me proteger disso? Eu quero usar, mas eu quero usar de forma agradável, segura e tal. Eu não preciso ter o conhecimento, eu não quero ter todo esse conhecimento para poder usar um negócio. Que esse era o problema na década de 60 e 70. Eu acho que se todo mundo fosse gênio, que nem os caras que inventaram, acho que a gente estava usando desde então. Mas nem todo mundo é gênio, entendeu? Tipo, se você não me entregar o parallel, eu não consigo usar. O Jeff e o Lobão estavam falando, né? E aí eu pensei numa coisa interessante aqui, que é o seguinte: as linguagens conseguiram chegar bem próximo da evolução que o hardware chegou. Então hoje é muito mais fácil, né? Tem essas abstrações. Mas existe uma parte do hardware hoje que ainda não tem mais abstrações tão poderosas, que é com GPU. Se você trabalhar com GPU hoje, cara, você tem que fazer tudo na mão, você tem que criar os locks na mão. Se você for multithread, é pior ainda, porque você vai ter que compartilhar esses locks entre os threads. E beleza, é rápido, super potente. Existem GPUs aí com vários teraflops, né? Caras, muito boas. Mas, cara, ainda não vi linguagem ainda que trouxe um poder de abstração tão fácil assim, quanto é para multithread, né? E as GPUs, elas avançaram muito, mas você ainda tem que fazer muita coisa na mão. Claro que a NVIDIA já simplificou muita coisa, mas ainda é muito difícil. Então, gostaria de ter uma interfacezinha ponto stream, acabou, como o Daniel falou, e mais fácil. Você já ouviu falar na iniciativa Bench? Já ouvi. Essa linguagem, Bench, né, foi criada pelo Vitor Tailin, né? É um cara brasileiro, tá? O cara é sensacional, certo? Né? E ele trabalha com abstração que não é programação funcional. Acho que é rede de interação, tá? É um outro tipo de abstração com o mesmo poder, né? Do lambda cálculo, que é de programação funcional, ou da máquina de Turing, né? Que já é mais da programação sequencial, né? A máquina de Turing não chega a ser a programação estruturada, mas tipo assembly, né? Eu pego uma instrução e vou para cima, para baixo e tal, né? Bem, basicamente o Bench permite que você codifique algo muito semelhante a Python, tá? E aí depois você manda, eu quero compilar isso aqui para GPGPU, né? Ok, você espera ali um tempinho para ele fazer a programação, né, compilação daquilo dali, né? E ele vai paralisar o máximo possível o seu código de maneira totalmente transparente para você, tá? É um negócio assim, de outro mundo, né? E se você for um cara, um pensamento mais imperativo, que você tem que ficar controlando o estado das variáveis e tal, né? Você bota aquele seu loop de interação e você fica alterando o valor do i a cada loop, né?
você perde muito das possibilidades das redes de interação com isso daí, e a própria linguagem Blend não vai conseguir paralisar aquilo dali na GPU, né, com todo o poder possível, né? Então, não basta apenas a linguagem fornecer para você. Você tem que mudar o mindset também para permitir que a linguagem trabalhe por você. Exatamente. E falando de linguagem, só uma coisinha. Você tinha falado, né, que o Tailin é brasileiro? Você tinha falado antes do Elixir, do Elixir. E o José Valim, que é o criador, também é brasileiro, né? Aí, por exemplo, eu sou de 91. Eu tô agora com 33. O Valim, ele é de 86. Ele tem 38. E ele criou o Elixir, tipo, 10 anos atrás, sei lá. Eu não tô tentando lembrar qual foi a data. Quando eu tava falando, e aí você tava falando, né, Jeff, Elixir é muito mais funcional, focado em concorrente, digamos assim, um novo Erlang. Mas como eu tinha falado antes, se todo mundo fosse gênio, todo mundo saberia usar. E talvez a gente não tivesse, né, tendo essa discussão do, tá se tornando pras massas agora, saca? É que nem quando eu tô dirigindo carro na rua, às vezes, e eu vejo uma vaga, eu sou mais ou menos bom de baliza, não sou muito bom. Tem amigo meu que é profissional de baliza, umas vagas mínima e eles conseguem botar. Quando a gente pensa em computação, é parecido. A linguagem de programação, elas têm a mesma coisa para trabalhar, que são o hardware. Mas os compiladores vão diferir, os construtos da linguagem vão diferir, e basicamente, se eu tenho o mesmo lugar para trabalhar, mas eu consigo usar melhor os espaços, se eu consigo é, usar fluxos mais rápidos, enfim, tudo depende da abstração que você está usando, ou da sua habilidade naquilo, né? Cara, é, esses caras que criam essas coisas são gênios. O que a gente pode fazer, ou o que a gente pode esperar, ou tentar participar, pô, qual é a próxima coisa que vai permitir que mais pessoas consigam usar essa coisa massa, né? Erlang lá atrás. É poderoso e tal, sim. Aí vem Elixir. Aí de repente todo mundo, pô, Elixir, vamos usar. Perl lá atrás. Eu não tô nem falando de funcional, eu tô falando um pouquinho mais de linguagem agora, né? Perl. Aí depois vem Lua, outra linguagem de script. Assim, tem linguagens que vêm de uma herança prévia, de uma coisa que já existia na década de 70, 80, mas que às vezes não difundiu tão bem para a nova geração. E aí a galera vem, traz uma nova abstração e funciona. E clica, e todo mundo. E tem um momentinho de hype e todo mundo consegue usar. Entendeu? Então, assim, Java, todo mundo tem trauma de Java por causa dos anos 2000 ali, 2008, 2010. Muita gente vira o nariz para Java porque lembra de Java 2012. Eu usava Java 2012, não era legal não. Por isso que eu tava indo para Node naquela época, por isso que eu focava só em JavaScript, porque eu não gostava de Java. Odiava Java, odiava ter que usar JAX RS para as coisas, ou SOAP, ou ser forçado a usar JB, ser forçado a usar factory disso, manager daquilo, e criar 30 objetos de DTO, VO, não sei o que, só para fazer uma resposta de um endpoint. Que? Entendeu? Aí você cria um trauma. Aí começa a vir. Aí tinha JavaScript. Aí Node surgiu. Não, você tem aqui o Express, .get, diz aqui qual é o URL que você quer, e você retorna aqui o objeto e a gente mapeia para você o JSON. Por que eu ia querer outra coisa? E a linguagem funcional é isso. Quanto mais essas linguagens forem absorvidas por linguagens maiores, ou surgir alguma nova 100% funcional, mas que seja para as massas, o paradigma em si, ele tem muita aderência hoje em dia. De verdade. Só uma pausa aqui, né? Falando em coisas de brasileiro, já que você falou de Lua, né? A Lua nasceu no PUC Rio. E se tornou uma linguagem, tipo, né? Quando a gente fala assim, quem foi de vocês que falou? Foi alguém que falou que brasileiro só não domina o mundo da TI porque nem todo mundo fala inglês. Se todo brasileiro soubesse falar inglês, a TI era 100% dominada. Concordo, hein? Boa, boa. E a gente está só falando bem, né? Bora começar a falar mal, né? Quais são os defeitos desse paradigma, do paradigma funcional, né? Assim, e pode, se quiser citar defeito das linguagens também, fica à vontade aí, viu? É, como é que se diz? Ecossistema. Muita dessa linguagem tem o defeito principal que é qual ideia que eu uso?
Se a pessoa está vindo de um VS Code que já está prontinho para usar, ou de uma ideia da JetBrains, e aí de repente você fala que não, todo mundo aqui configura seu Emacs, seu Neovim, para um novato fica tipo, pô, essa daí já é uma porta de entrada mais alta. E aí a pessoa não entra. Então, assim, muita parte de ferramental de muitas linguagens, às vezes a linguagem não, tipo, Git demorou para realmente clicar. Por que que a SVN ainda teve uma sobrevida grande quando o Git tinha surgido? Porque Git era difícil. Aí surgiu GitHub, GitLab, surgiu um monte de ferramentas online e melhoraram muito, mas o Git original, desde ali 2006 a 10, quando o Torvalds inventou, era uma merda de usar. Hoje em dia todo mundo usa e é bem tranquila, a experiência de uso é top. Linguagem funcional, muitas delas é um nicho, tipo, você tem que, você tá por esse labirinto, você vira à direita, segue, puxa o cordãozinho do Minotauro e quando você chegar no, parece um RPG, parece uma missão. Aí não é fácil. Esse é o primeiro defeito que eu já levo, assim, já boto de cara. Bem, assim, tem outras coisas, né? Tipo, né? O funcional pro amplo, tá? É um negócio que, particularmente, eu acho muito bom, tá? Mas tem uns momentos ali, aqueles detalhes que, tipo assim, né? Você olha para aquilo dali, cara, né? Fazer isso aqui desse jeito tá dando trabalho. Se eu meter uma funçãozinha pura bem aqui, o negócio fica bem mais simples, né? Então, né, tipo, né, na minha opinião, chega uma hora que você tá naquele detalhe, né, tipo assim, cara, né, aquilo ali é um detalhe, né, tenta isolar ele o máximo possível, né, e bota no teu fluxo funcional, tá? Só faz com que ele não atrapalhe o resto, né, aquele detalhe pode ser totalmente interativo, sem nenhum problema, mas o fluxo como um todo, os grandes controles, bota no funcional e deixa fluir de cima para baixo, tá? Se não me engano, foi o Hugo Marx, né, que ele falou, né, na época do Javismo Cultural, né, que basicamente os controles que ele Não estava fazendo. acabou, o Javismo Cultural nunca acabou, não existe a época é eterno, a gente ainda está nele ainda. Só, desculpa interromper, pode continuar. Naquela sprint específica do Javismo Cultural, né, que o Hugão falou, né, que basicamente o que ele tinha lá, ele botava os auto-aéreos de devida, né? Para quê? Ele chegava no controle, ele injetava as coisas lá, que eram objetos de puros sem estados internos, né? Que basicamente iam chamar outras funções para fazer o processamento para ele, né? Então, basicamente, ele já pensava, de certo modo, lá no grosso, né, do trabalho dele, fazer as coisas mais funcional, né? Eu diria que uma questão que me incomoda muito tem a ver com o ecossistema, mas é muito mais ligado com as convenções, né, que a comunidade traz, geralmente, é que cada linguagem funcional tem as suas convenções, tem a sua forma de organizar os projetos. E aí cada framework back-end, né, falando sobre back-end, cada framework back-end de cada linguagem de programação funcional tem a sua forma de você configurar os projetos. E, cara, quando você entra de cabeça numa linguagem diferente, como Clojure, por exemplo, eu fiquei um tempo estudando Clojure e eu olhei assim, beleza, mas como que eu crio um HTTP aqui? Tem esses dois aqui. Mas como que eu faço aqui para configurar? Se vira, olha a documentação aí, olha alguns blog posts aí, entendeu? Mas no Elixir não, mas no Elixir é completamente diferente. Tem já as ferramentas que já são consolidadas, tem muita documentação, né? Então, quando você muda de uma linguagem funcional para outra, Gleam, por exemplo, que saiu recentemente, cara, eles já saíram com isso tudo já bem ajeitado, porque é armador deles também, se mudar de linguagem funcional. E você não tem opção, ou não tem muita informação de fazer, de como interagir. E é uma coisa que eu sofri muito, até eu conseguir usar Clojure por um tempo, antes de estudar. Outras listas também, cara, pô, apanhei muito. Mas também parte é skill issue, porque eu não tinha paciência para ir atrás e estudar. Eu queria pronto, né? Muito acostumado com o ecossistema do JavaScript, né?
Tem várias formas de fazer, você olha aqui, tá, beleza, tem esse pacote aqui, tem um install, vou usar, tem a documentação. Eu acostumado com o Elixir também, que já é mais pronto, mais consolidado, não tem tantas opções. E isso está muito conectado esqueci a palavra, eu falei agora há pouco, com a comunidade, né? Então, tem linguagens que já tem comunidade consolidada, é mais fácil, já tem as regrinhas, até mesmo para você contribuir. Outras não. Aí já é um pouco mais difícil para você conseguir se acostumar, entrar no ecossistema, né? Então, tem esse ponto também. Nisso daí, vamos pensar aqui um pouquinho lá atrás, pro final dos anos 2000, ali, 2010. Duas comunidades super receptivas era desenvolvimento web, PHP e JavaScript, ninguém tinha preconceito com nada. Você entrava, você fazia seu primeiro código de PHP, era uma bagunça. Seu primeiro código de JavaScript era uma bagunça. E todo mundo estava felizão, aprendendo junto. Aprendendo junto, eu quero dizer, né? Todo mundo estava entrando. Porque dificilmente alguém começava a programar em C, exceto se fosse pela faculdade. Mas nem todo mundo estava na faculdade, nos anos 2000, alguma coisa, 2010. Mas tinha muita gente já ficando na web. E na web, pô, JavaScript, PHP, todo mundo baixava o LAMPzinho, ou então o Champ ali para rodar no Windows. E, pô, tá aqui, ó, o meu Echo, Hello World, pô, fiz aqui a minha query de banco de dados e eu tô aqui mexendo aqui no PHP MyAdmin. E aí eram duas comunidades super receptivas. Se você chegava na graduação para aprender C#, Java ou outra coisa, C++, e você falasse para o seu professor, professor, que eu já comecei a programar com PHP, o professor, o quê? PHP? Putz! Tipo, nossa, aí já tinha um preconceito. Falasse, não, eu programo em JavaScript, não sei o quê, professor. JavaScript na linguagem, primeiro. Aí só roda navegador, não sei o quê. Aí tinha um puta de um preconceito. Esse mesmo virada de nariz que tinha com JavaScript e PHP lá atrás, eu sinto que muitas linguagens de programação funcional têm com programadores de linguagem não funcional. Às vezes não é tão receptivo, é tipo, putz, tu é javeiro, né? Tu tá vindo de Java. Ah, já sei, cara. Tu vai passar uns 3 meses escrevendo programação funcional aqui no modo Java. A gente vai entender, mas depois você vai pegar o jeito. Aí esse paternalismo, esse termo assim, digamos assim, essa forma de tratar novatos numa linguagem, mesmo profissionais experientes, é estritamente um problema sociotécnico, não é técnico. Mas também incomoda muito. E eu não sei se é porque também linguagem funcional, a maioria delas mais antigas, ou que cresceram no tempo, elas cresceram num nicho já de pessoas que dominavam e elas têm um rigor técnico maior. E aí, talvez devido a isso, soma duas coisas. Eu já tenho especialistas e eu tenho um rigor técnico da linguagem. Quando alguém tenta entrar, a osmose é tão pesada que não é tão convidativo. E aí, acho que é mais por isso que muitas pessoas ficam na linguagem que já estão, e se essa linguagem absorve uma facilidade, passa a usar, mais do que necessariamente dar o passo para chegar lá. Mas, por exemplo, galera Java, muito tá indo para Kotlin. Por quê? Porque é muito fácil, tá na IDE, porque o iFood nacionalmente tá em Kotlin. Aí, depois chega em Kotlin. Aí, de repente, alguém do Nubank fala, você já programa em Kotlin? Pô, vem trabalhar com Clojure. Acho que você vai pegar rápido. Ou então alguém de Scala tenta contratar alguém, entendeu? Tipo, a Java é tipo baseline hoje em dia. Incorpora algumas coisas funcionais, mas não é funcional. Scala é funcional. Clojure é funcional. Mas aí o pessoal, quando você é Java puro, olha e fala, putz, a gente vai te dar 3 meses aí para você aprender. E olha que você já é um profissional experiente, mas todo mundo vai lhe tratar com condescendência. E aí isso é muito chato também. Entendeu? Então, algumas comunidades não são tão convidativas como outras são. E hoje em dia, Java Spring Boot, C Sharp.NET, tipo, tem Node com TypeScript. Tem comunidades de porta de entrada que são muito mais receptivas. E algumas comunidades mais rigorosas não são tão receptivas. Eu acho que esse que é um detalhe que ainda não clicou totalmente para, entre aspas, hypar de verdade programação funcional ou dominar mais. Tem essa dificuldade ferramental e sociotécnica, infelizmente. Boa, boa, boa. Mas está aqui, esse canal existe para a gente quebrar esse tipo de preconceito. Vamos lá, vamos lá. E o que vocês... qual linguagem vocês recomendariam para quem está olhando a gente, olhou esse episódio e ficou, nossa, ficou legal, achou legal, nossa, achei legal, acho que dá para me traçar, sei lá, minha carreira por esse caminho do funcional. Quais linguagens você recomenda para a pessoa? Não vou dizer começar, vou dizer para a pessoa abraçar mesmo, assim, quais linguagens que estão aí no mercado. Claro que tem que ter, não sei, esse é o meu ponto de vista, né? Que acho que tem que casar a parte de
de dar lucro, né, dar dinheiro para quem está assistindo a gente. No caso, com a tecnologia, quais que vocês recomendariam? Assim, não precisa ser necessariamente uma linguagem 100% funcional, pelo que a gente entendeu aqui, pode ser linguagem clássica que tem elementos de funcional, etc. Enfim, fica à vontade, não precisa ser ordem alfabética. Assim, eu acho que, de fato, Kotlin é uma linguagem de porta de entrada muito boa, porque ela tem facilidades, às vezes, sintáticas e semânticas também, que Java ainda não absorveu, e Kotlin já tem, e a comunidade de Kotlin ela é mais receptiva, e aí se alguém for muito fã de Scala e tal, só me perdoe, do que a comunidade de Scala, por exemplo, brasileira ou internacional, a comunidade de Scala é muito mais rigorosa, e a de Clojure é muito nicho, e o ferramental não é tão fácil. Kotlin, sou estudante, JetBrains me dá licença do Ultimate de graça, e .kt, tô lá programando em Kotlin. Com muito menos linhas do que é necessário para programar em Java, e com muito mais abstrações que permitem extensões de classes com traits ou função como primeira ordem, imutabilidade por padrão, a presença de declarações como val, por exemplo, para dizer que não, essa variável daqui ela é imutável. Conjunto diferente de collections, um conjunto totalmente imutável e um conjunto mutável. Então, Kotlin, de cara, já lhe permite pensar funcionalmente, se você quiser, ou você encontra rapidinho essa maneira de programar. E tem também o framework Arrow para programação focada mais em funcional e focada mais em effect systems, mas aí já é mais avançado. Mas a questão é, Kotlin, eu diria para entrar é melhor do que Java para programação funcional e é melhor do que Scala e Clojure por causa do ferramental e da comunidade. Então, quer programar funcionalmente? Por mim, começa com Kotlin, que vai ser um caminho bem tranquilo. Eu diria, se você já está na web, né, não tentou usar o JavaScript funcional ainda, tenta dar uma olhada, né, praticar mais do funcional no JavaScript, mas saindo do JavaScript, saindo da web, né, cara, eu acho que existem poucos lugares para ir, mas eu diria que se você já tem um contato com linguagens um pouco mais consolidadas, como o Ruby, por exemplo, cara, vai de cabeça no Elixir, é bem parecido, já tem muitas convenções prontas. A comunidade, ela abraça a galera muito fácil. Existem algumas empresas que no Brasil que têm times somente de Elixir, que elas ensinam você. Eu fui um exemplo desse também. E o interessante do Elixir é que, cara, é tudo em português, cara. Se você tem uma galera lá que é brasileira, eles vão colar, eles vão te ajudar. E você tem grandes cases aí de uso do Elixir, então não tem como errar com o Elixir. E também é uma porta de entrada, assim como as outras linguagens funcionais. Eu tenho certeza aí que você tem uma carreira boa com o Elixir em uns 2, 3 anos, você consegue migrar para uma outra linguagem funcional aí, né, uma outra empresa maior, um projeto maior. E não é só o Elixir, não é só uma linguagem funcional assim, que só ficar funcional aqui, não, ela é consolidada e é uma boa porta de entrada, com certeza. Deixa eu só fazer um adendo. Se você. Porque eu tinha falado sobre Scala, né? Tem uma linguagem, mas é uma linguagem acadêmica, que um professor aqui do FRN fez, foi meu professor de graduação, o Lucena, chama Potigol. É tipo um Portugal, só que potiguar. E aí ele fez usando o Antler para transpilar para Scala. Então, por baixo, roda em Scala, justamente porque Scala, desde Scala 2, permite você criar várias, enfim, criar suas semânticas próprias que transpilam bem para Scala e compila e roda na JVM. O nome é Potigol. E justamente é uma introdução bem sutil em linguagem de programação funcional. Você falou muito bem que é a questão do português. Cara, o que eu mais defendia quando era professor é: eu vou ensinar tudo para vocês que eu puder em Portugal. Aí eu usava G Portugal, ou então enfim, o outro lá, e também tem o Portugal Studio, que é uma IDEzinha, também focada para Portugal, porque o idioma é uma porta de entrada também pesada para pessoa, né, que não domina inglês, periférico, que nunca teve oportunidade.
Só para entender que uma coisa está em inglês, mas significa tal coisa em português, essa necessidade de você ter 2 steps para entender que uma palavra é igual a outra palavra já é um cansaço mental. Então tem o Potigol também, tá? Então, além de Kotlin, para quem já gosta já talvez esteja mais avançado, tem o Potigol. Procurando no Google você encontra bem fácil. E aí pode ser uma porta de entrada também para um pensamento funcional. Cara, assim, eu não cheguei a brincar bastante com o futebol, tá? Inclusive, antigamente eles tinham um perfil muito ativo no Twitter, tá? Eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Eu acabei me afastando um pouco mais do Twitter, mas o futebol era bem ativo lá. Eu não encontrei o futebol no Blue Sky, não procurei muito, tá? Então não posso dizer se ele tá ativo lá ou não, né? Mas, enfim, né? É uma linguagem extremamente interessante, tá? Pelo que eu peguei lá para ver e tal, né? Tipo assim, a primeira vez que eu tive contato com o nome da linguagem, né? Eu olhei aquilo dali e pensei, é um Portugal, né? Mas depois que eu venci a minha camada de preconceito, né? E fui lá, abri aquilo dali para ver e caramba, que parada bacana, que coisa bem legal, tá? Bem, em relação à introdução, né, de uma linguagem funcional para as pessoas pegarem, começarem a aprender, né, eu vou ter que, enfim, dar um tapa em mim mesmo, né, porque eu falei que, olha, eu só tenho preconceito com o JavaScript, né, mas eu acho que é uma ótima linguagem para a pessoa começar, né, a ver isso daí, a mexer com os padrões, apesar do JavaScript permitir tudo, né, o JavaScript é ótimo, é uma ótima porta de entrada para você começar a aprender, né. E se você tiver um pouco mais de disciplina, né, e tentar fazer as coisas evitando efeitos colaterais, fazer as coisas mais funcionais, né, em JavaScript um ótimo lugar para você aprender isso daí, né. Além do que, o JavaScript está em todo lugar, em qualquer canto, né, qualquer computador, né, você chega e abre o console da web e começa a brincar com aquilo dali, né. E, bem, falando em questões de linguagem, de idioma, né, tem a linguagem Delego, né, isso daí, poxa vida, eu esqueci o nome do cara, eu só lembro do apelido, tá? O Cigano, né, o Cigano Morrison, né, ele está trabalhando em cima disso daí, né, em cima da linguagem Delego, que basicamente é o quê? É um transpilador de, que vai permitir que a pessoa programe em português, né, JavaScript. E ele vai gerar um código JavaScript por trás, né? Ele tem vários backends, tá? Mas o que mais me chamou a atenção é que você pode programar ele para o browser, né? Ele transpila para JavaScript e já começa a executar aquilo dali, né? Então, tipo assim, né? É bem bacana isso daí. JavaScript, que é a segunda linguagem mais utilizada, né? Você, pela primeira vez, perdeu o título, né? E agora em 2024, o Python passou, né? O Python passou. Enfim, vai ter um episódio só para a gente falar sobre isso, né? Que vai ser com o Luiz e com o Lobo, né? Novamente. A gente fez um em 2022 e a gente vai fazer o próximo agora esse sim vai ser rinha de linguagem, para a gente ler o State of, né, do GitHub, né, onde está, por exemplo, esse ano mostrou, né, que saiu, acho que tem alguns meses que saiu, que o Python finalmente ultrapassou o JavaScript. Mas, assim, eu recomendaria também o JavaScript, assim, para começar, além de todos esses que os convidados recomendaram. E o que vocês acham que faltou a gente falar aqui sobre o tema principal? Aí? Fica à vontade para responder. Por favor, agora em ordem alfabética, viu? Começa com o Cris. Eu acho que o que faltou falar é que, tirando o hype, assim, cara, funcional, ele tem o seu lugarzinho no coração de todo mundo. Uma hora que você aprende, você tenta fazer tudo funcional, mesmo se você estiver numa linguagem orientada a objetos, né? Você quer cortar o caminho. É engraçado, né? Engraçado. Acho que é só isso mesmo. Inclusive, nisso daí, como eu comentei, minha primeira experiência de programação, eu queria comparar tipo e valor, usando 3 iguais, que é comum em JavaScript, todo mundo sabe, mas em outra linguagem não existe, porque não precisa quando você define o tipo, ou o tipo já é inferido na atribuição. Então, assim,
Você sente falta, eu senti falta mesmo quando eu estava aprendendo a programar, não sabia nada, eu senti falta de alguma coisa que estava acostumado. E depois, quando eu tentei passar uma função para dentro de outra função, falaram, não, você não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Eu chamei a função ali em cima com esse nome, eu estou passando aqui dentro para outro lugar assim, por que eu não posso? Não, porque não pode. Aí eu também, tipo, mas por quê, né? Quando você está aprendendo, esses porquês são super importantes, até para você entender de fato o porquê, né, as diferenças e as limitações de cada coisa. E aí, uma coisa que eu acho que falta, de forma geral, as pessoas conversarem, é que eu deveria, como programador, como profissional da área de TI, lembrar que a minha forma de fazer, ela é potencialmente uma de centenas e potencialmente não a melhor. Tipo, porque às vezes a gente pensa, eu só posso fazer isso aqui que eu estou fazendo nessa coisa e dessa forma. Cara, premissa totalmente inválida. Porque com certeza você pode fazer de outra forma e com certeza você pode fazer em outra coisa. Se for, não, Lobão, isso daqui só pode nisso e naquilo. Beleza, se você me mostrar isso aí em algum lugar, show. Aí me prova o contrário. Mas fora isso, lembre que sempre tem outras coisas para você usar e outras formas de você fazer. Quando você expande bastante o seu leque de outras coisas, você implicitamente expande de outras formas. E vice-versa. Então, quando eu expando minha forma de usar Java, eu naturalmente me habilito a usar outras linguagens que fazem dessa forma que eu aprendi a usar em Java. Então, o que eu acho que faltou falar hoje é só de linguagem de programação, linguagem funcional, dizem, né? Tipo, é que funciona, não, tô brincando. Definição de português, né? Tipo, é que funciona, que paga a conta. Mas o paradigma funcional vai lhe ajudar a programar em qualquer linguagem que você esteja trabalhando. Independente se ela habilita ou não. Ah, mas eu programo em Assembly. Show. No final, no frigir dos ovos, linguagem funcional também desce para Assembly, cara. E aí você pode sair da Assembly e subir para um nível maior. Só não deixe de aprender o paradigma. Bem, sim, quando você começa a conversar com um pessoal mais empolgado com programação funcional e tal, eles vão falar de teoria dos tipos, teoria das categorias, né? Que as mônadas são apenas monóides da categoria dos indutores e tipos algébricos, essas coisas tudinho, tá? Né? Cara, isso daí são palavras bonitas, né? Programação funcional tem muita base na matemática e o pessoal na matemática gosta de dar nome para tudo, tá? Só calma, respira, tá certo? É, Muita coisa de programação funcional, o pessoal no formalismo vai na pira, tá? Vai aos pouquinhos, vai estudando, aliás, melhor do que estudando, vai usando, né? Que quando você menos esperar, você vai estar usando aquele carinha lá dentro do filter, dentro do map, vai estar passando a função para cima, a função para baixo, né? E de repente alguém vai falar: então, é que quando você está aqui trabalhando com esse pipeline de dados, você tem que botar um endofuntor aqui para fazer essa transformação de dados. E aí você para e pensa: olha, endofuntor é aquele negócio que eu estava usando, aquela funçãozinha que eu estava usando ali no map, no meu filter, né? E as coisas começam a clicar na sua cabeça, tá? Então, não vai na pira do pessoal que gosta dessas coisas, tá? Eu falo bastante desse negócio das mônadas e tal, né? Eu pego discussões ali no Blue Sky falando, é porque a mônada é result, a mônada é optional, não sei o quê, tá? Só vai com calma, respira, né? A gente gosta de falar dessas coisas, a gente é nerd, tá? Acredita só que a gente quer só o melhor, tá bom? E a gente gosta desses nomezinhos, só releve a gente e vai usando, né? Vai no seu tempo. Boa, boa. E quais são as últimas considerações de vocês sobre o tema? Ainda não vai acabar, viu, pessoal? Essas são só as últimas sobre o tema. Por favor, não saiam da cauda, que às vezes o pessoal não entende direito. As últimas considerações sobre o tema, em ordem alfabética. Agora, vou fazer ordem alfabética invertida agora, do final para o começo. Vai lá, começa com o Coelho. Ah, cara, sim. Eu realmente não sei muito mais aqui do que fazer muito mais isso aqui, tá? Bem, tá, ok.
vou tentar fazer aqui uma consideraçãozinha, tá? Nem sempre tudo que a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir fazer de uma maneira que internamente, né, seja aquela coisa bonita e funcional, tá? Mas se a gente conseguir envolver aquilo dali numa camada, nem que seja fininha, tá? Para a gente absorver umas coisas mais feias do que a gente utilizou, né? E só expor para cima uma coisa, uma caixa preta, né, da função, né? A gente pode trabalhar aquilo dali em cima da programação funcional, tá? A gente não precisa necessariamente entrar na pilha de que tudo tem que ser funcional de cima a baixo, certo? Né? Às vezes, quebrar um pouquinho aqui e acolá vale a pena, vai deixar a coisa mais rápida e mais intuitiva para você, né? Vai usando. Eu concordo 100% no vai usando, porque, por exemplo, eu dirijo o carro há muitos anos, e se você pedir para eu dizer o nome de todas as partes do carro, eu não faço ideia. Mas eu dirijo. Me leva do ponto A ao ponto B. E quando eu preciso deixar meu filho na escola, eu dirijo. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu dirijo. E eu não preciso saber o nome de tudo para usar. Eu digo para ele, por isso que a gente estava falando antes dessa questão do rigor da linguagem, o rigor das comunidades, né? Não saiba o nome das coisas, vá usando e vá percebendo como se usa e depois você associa um nome semântico para aquilo. Show. E a outra coisa, mostrar também que eu sou otaku, né, de animes e tal, tem aquele anime de vôlei, Haikyuu, e tem um personagem lá, que é o Líbero, o Nishinoya. Ele é o melhor líbero do anime inteiro, né? Líbero é é a pessoa do vôlei, né, dando aqui nome aos bois, que não pode atacar. Ele só recebe e só levanta, ele não pode atacar. Então, o que acontece? Ele é o mestre da manchete, né? Enfim, de pegar de baixo, assim. Só que tem uma hora no anime que tem um personagem lá que fica atacando, sacando em cima dele, e a bola vem sempre no rosto dele. E nessa posição ele não consegue ir de manchete. E aí mostra que ele decidiu treinar, receber a bola, que ele nunca tinha feito isso, receber a bola como se fosse fazer um toque, porque justamente tem uma fala dele no anime que é excepcional, que ele fala: se eu sei que existem outras técnicas, por que que eu não vou explorar elas? Sabe? E para mim isso resume bem com relação à programação funcional, programação concorrente, programação paralela, programação qualquer coisa. Se inventarem uma outra programação aí, derem outro nome, programação quântica, se exige outra coisa, por que não estudar? Ah, não, me falta tempo. Não, beleza. Prioriza e explora algumas coisas, conversa com alguém, né? Vai numa comunidade uma vez, vai num evento só, assiste um evento online, funk não sei o que, qualquer coisa. Só assiste. Se a galera parece empolgada, talvez você se empolgue também e nem saiba. Talvez o seu nicho, o seu nicho perfeito assim de comunidade e de ferramenta de trabalho seja um que você nem conheceu ainda. Se você não explorar, você não vai encontrar. Essa que é a questão. Então, acho que programação funcional pode ser o seu primeiro pezinho na coisa diferente. E aí depois você talvez goste de coisas mais diferentes ainda e só não sabe ainda. Deixa eu só pegar um gancho aqui, né? O Lobão falou de programação funcional e, cara, tem um perfil, né? Tá no Instagram, Twitter, Blue Sky, né? A Import Rods, né? Ela é uma física, ela estuda, né, questões de buraco negro e ela trabalha com programação quântica. Né? Aproveitando esse gancho aqui que ele falou de computação quântica, eu lembrei dela. Só continuação também, concordo com o que eles falaram. A gente tem muito tesão muito fácil por ferramenta, né? Às vezes a gente ama a ferramenta que a gente usa atualmente e não tem nenhuma vontade ou tem preconceito de querer experimentar uma ferramenta diferente. Mas é isso. É, a gente tem muita tesão, então diminui um pouquinho, vamos experimentar alguma coisa diferente. A gente é nerd, a gente gosta disso, pegar, ficar fissurado com coisa que às vezes a pessoa na nerd de tecnologia não entende por que você está fissurado. Porque é interessante para a gente. Então, às vezes pode ser sim interessante você pegar alguma coisa diferente, um paradigma diferente, uma linguagem diferente. Pega um fim de semana, dá 10, 15 minutos, olha lá uma documentação, histórico da linguagem. Pô, é interessante, né? E mais do que só uma ferramenta, é algo que faz parte da história da humanidade, né? Olha o tanto de ferramentas boas que a gente consegue criar com algumas linguagens, né? Com o trabalho de certas pessoas. Então, pô, sensacional, né? Pode experimentar, vai tranquilo, não precisa ir de cabeça,
que, cara, é uma boa, sim, funcional, e como o Lobão falou, cara, talvez esse não é o seu nicho, mas quando você chegar no funcional, pode ser que seja, né? Então, não vai te machucar se você experimentar alguma coisa diferente. Boa, boa. Sentido de E, linguagem. enfim, e qual bibliografia, o conteúdo vocês recomendam relacionado ao tema que a gente conversou aqui hoje? Por favor, é ordem alfabética agora. Bora começar pelo meio, né? Vai começar pelo Daniel aí. Ó, bibliografia, e eu disse isso recentemente para algumas pessoas. Toda vez nas minhas primeiras aulas de programação, eu sempre levava os alunos pela mão, independente da idade. A primeira coisa que eu fazia no final da minha primeira aula era ir na biblioteca, mostrar onde é que estavam as nossas sessões e quais eram os nossos livros da ementa, e para além da ementa, quais eram os livros que eu achava que era melhor ou qual sequência eu sugeria. Sempre fiz isso. Se você não morar na capital ou não tiver um campus de FRN onde você mora, talvez você não tenha acesso a um livro físico, mas na web a gente sabe que tem. Cara, Paradigma de Linguagem de Programação, do Sebastião, acho que o Quezado talvez fosse falar isso também. Quando eu aprendi Paradigma de Linguagem de Programação, foi o livro do Sebastião que eu usei, e tinha um outro também, porque assim, esses livros que falam de teoria de linguagem vão lhe expandir para tudo, né? E tinha um outro que era de formas normais, mas eu não lembro agora qual é. Mas só vai na biblioteca que você tiver acesso, uma universidade próxima, um instituto federal próximo, são espaços públicos, você pode entrar para usar a biblioteca, você não pode pegar o livro porque depende de regras internas, mas ir para ler você pode. E vai na seção de computação, linguagem de programação, vai ter um conjuntinho assim de algumas fileiras sobre teoria de linguagem. Tem o Sebastião, que é o que eu vou indicar, mas com certeza vai ter outro lá para você. Bem, Sebastião, inclusive, foi o livro que eu estudei na faculdade, tá? Né? Inclusive, na época, tipo assim, foi feita 2 avaliações pelo professor dos seminários, tá? Né? E, tipo, a minha equipe, né? A gente tudo novo, doido, né? Vamos pegar as linguagens mais diferentes que tem aqui, né? A primeira era as linguagens clássicas, né? Mais imperativas e tal, né? Dentro das linguagens clássicas, ele botou lá C++, Java, né? O que a gente escolheu? Bash. Fizemos um negócio para apresentar os slides em Bash, tá? Porque, sim, só isso. A gente tinha que mostrar a linguagem, beleza, vamos fazer em Bash aqui, né? E aí, depois, né, o segundo seminário, né, que a gente pegou, beleza, vamos apresentar aqui em Lisp, né? E eu tenho que dizer que eu bati cabeça na época e, tipo assim, eu não entrou na minha cabeça o Lisp direito, tá? Mas aquilo dali serviu, tá? Para muito depois eu passar a entender as coisas que o pessoal fazia, né, de Windows, por exemplo, né? Que no Lisp tem muito do lado carro, CDR, o que é isso daqui, né? Que acho que o Clojure, na minha opinião, fez de maneira muito mais certa. Redtail, então, tipo assim, muito mais intuitivo de ler, né? E, bem, eu não, apesar de tudo, eu não sou um cara muito ligado nessas coisas, né? Tipo assim, qual é a bibliografia do que estudar, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto muito mais de, beleza, eu tenho um problema, né? Como é que eu resolvo esse problema, né? E diferente do Chris, que é mais um cara do id hacking, né? O tipo de problema que eu gosto de pegar é estilo lead code mesmo. Tipo assim, né, um problema até que eu passei uma mentoria, né, para uma pessoa estudando programação, né? Foi o quê? Né? Cara, eu tenho uma fila do hospital, eu quero saber, né, se por acaso eu excedi o SLA e quantos SLAs eu excedi, né? Então, basicamente, era uma coleção de eventos. O evento era a entrada da pessoa, né? E aí também tinha lá, junto do evento da entrada da pessoa, o tipo da SLA da pessoa. E o outro evento é quando a pessoa foi atendida, né? Então, beleza, só em cima disso daí, né? Dava para fazer o processamento e saber quais foram os SLAs que foram excedidos e tal, né? Então, em cima de problemas nesse sentido, né?
dá para pegar e estudar bastante e aplicar a programação funcional, né? Dá para aplicar outros paradigmas também, mas eu particularmente achei mais difícil do que trabalhar, né, com processamento de dados do que em funcional, né? Eu já não sou tão de bibliografia, eu sou mais de história das linguagens como um todo, né? Estou me fissurada com história de linguagem, tanto em linguagem de programação quanto línguas, né, no geral. E uma coisa que eu diria para estudar, que é muito interessante, é a história da Smalltalk, né? Uma linguagem muito interessante. Eles tinham essa ideia muito bem pronta, né, de como seria a orientação a objeto. E interessante que, se você for estudar, ela tem uma trajetória que ela inspirou várias outras linguagens de nichos diferentes, tanto funcional quanto orientação a objeto. E era um absurdo o que eles queriam fazer, né, a propaganda, tudo. Então, se você pudesse estudar sobre Smalltalk, ver os vídeos da época que eles faziam, cara, é animal. É muito interessante, vai explodir sua cabeça se você não viu ainda. E se você pensar que aquilo foi décadas atrás, não é agora, né? Então, há décadas atrás, aquilo tudo já era possível, eles já imaginavam coisas como você remover elementos de um vídeo, né? Ou você remover elementos de uma imagem. Então, vale a pena estudar sobre o Smalltalk e a sua influência nas outras linguagens. Boa, boa. E o que é que vocês estão fazendo na vida de vocês? Assim, o que vocês estão acompanhando sei lá, de série, de vídeo, de ultra pop, ou sei lá, se estão andando de bicicleta, o que é que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Aí, a ordem alfabética começa com o Cris, vamos lá. Eu vou ter que estudar outras línguas, eu vou ter que estudar o italiano, porque eu tenho um problema que eu tenho vários hobbies e eu nunca completo os hobbies. Um desses hobbies era música, né? E aí, então, estou voltando aos poucos, um por um. Então, voltei a tocar guitarra, a tocar violão uns meses atrás, praticando todos os dias, 1 hora de manhã, 1 hora no fim da tarde. E aí, esses dias, voltei a praticar também o italiano e evitar o erro que eu sempre cometia, né? Então, por exemplo, existem línguas hoje que eu sei, como, por exemplo, o finlandês, que eu só sei ler e pronunciar, mas eu não entendo nada que a pessoa está falando, porque pulei a parte da gramática, né? Fui de cabeça, mas eu não segui o processo. Então, nesse caso, eu voltei do zero, todas as casinhas do jogo e estou indo do começo, me educando da forma correta, né? Entrei muito com essa mentalidade de programador, não, eu vou sair já fazendo aqui e depois eu aprendo, né? Tem coisas que não é assim. Então, é isso que eu venho fazendo e construindo alguns produtos também, alguns SaaS aí. Estou com o YouTube que eu estou planejando soltar mais informações lá, compartilhar conhecimento. E é isso. Eu tô criando meus filhos. Tá um trabalho de 3 turnos. O mais velho já anda de bicicletinha de equilíbrio e eu vou comprar bicicletinha normal para ele. Tem menos de 3 anos e já tem equilíbrio total. Se impulsiona, vai dando rabiada, mundo afora. Mas assim, fora ser pai, né, esposo e tal, cara, eu gosto ainda de anime e mangá. Eu não assisto. Houve uma época da minha vida que eu parei de assistir anime, porque todo anime episódio é 20 minutos. Ler o mangá é no meu tempo de leitura. Então era muito mais. Era muito tempo economizado. Mas eu ainda leio, por exemplo, One Piece, eu leio sempre. Eu ainda leio Kingdom, que é um também focado na história da China. E alguns outros, etc. E eu tô me devendo assistir Shogun, por exemplo, que eu gosto muito também da história do Japão. Eu não assisti Shogun, saiu pelo Prime Video, Netflix, não lembro agora quem produziu. Sou muito fã de Tolkien, tô esperando a saída do filme do final do ano, A Guerra dos Rohirrim. Não curti Anéis do Poder, todo mundo, eu já falei no Bluesky sobre isso, viu, cara? Não curti. E eu ia falar uma outra coisa, mas agora, momentaneamente, eu esqueci. Assim, a gente acaba focando muito em trabalho, né? Acaba que você fica, eu sou pai, sou não sei o que e tal, e acaba que, enquanto alguns objetivos materiais não são atingidos, você perde um pouquinho dessa liberdade de, eu quero gastar meu tempo fazendo tal coisa.
Eu estou fazendo com meus filhos, e minha esposa e minha família, ou eu estou avançando na minha carreira. Então, você vai me pegar no meu horário livre lendo JEPs do Java Enhancement Proposals, vendo coisas mais avançadas, abrindo GitHubs disso ou daquilo. Então, eu estou num momento muito focado em trabalho. Mas fora isso, eu ainda gosto de séries, livros e filmes, com certeza. Bem, eu, digamos assim, né, pari um projetinho open source que o pessoal está gostando de usar, né? E eu estou gerenciando e tentando empolgar as pessoas a usar também, né? Eu estou usando bastante, né? Chamado de TCP, né? Basicamente, é como se fosse o comando T do Unix, só que eu posso conectar várias coisas dinamicamente para ele, tá? Então, tipo assim, eu quero examinar o log da minha aplicação, só que jogar isso daí para arquivo de log, depois processar dá um mau trabalho, eu vou ter que parar minha aplicação, né? Joga ela para o TCP, deixa uma porta TCP aberta lá qualquer, e de repente, eu acho que vai começar a dar um problema aqui, eu acho que eu consegui reproduzir, deixa eu ver, né? Abre o cliente, um cliente do TCP e fica lá filtrando as coisas, né? Para ver se você consegue confirmar as hipóteses, né? Então, eu, ultimamente, né, além do trabalho, né, e também das questões de ser pai e marido, né, eu tenho brincado bastante com isso daí, né, tentando empolgar as pessoas, né, a brincar com isso daí, né, eu já consegui, inclusive, uns 3 contribuidores, né, além de mim, e tipo assim, todo mundo olhando aquilo dali, uau, que legal, né, e tá bem divertido isso daí, né, então, o que eu tenho feito de ultimamente é isso mesmo. Eu esqueci o que eu ia falar, mas agora eu lembrei. Carlos, e eu citei você no documento também, porque eu espero que a gente faça um dos dias aqui no seu canal, pelo menos, se não todos. Tem que ver também a questão da semana do Java Moderno, né? Para fevereiro do ano que vem, eu estou organizando, ainda não terminei de organizar, porque, enfim, caos agora esses últimos dias, mas vai ser em fevereiro e vai ser focado na JVM e linguagem Java. Em especial, vai ter coisa de programação funcional. Eu chamei o professor Lucena para apresentar o Potigol, o status porque é um exército de homem só, com algumas outras pessoas, mas a linguagem tem estado mais parada. E também o Flávio Brasil, por exemplo, para a Scala, o Flávio Brasil, que era principal no Nubank, depois ele pediu para sair, ele está focado em criar um framework de Scala para programação usando o Effect System chamado Kio, que é super avançado, programação funcional com esteroides, basicamente. Super, super performático também. E aí vai ter, chamei o Zan para falar de Clojure, aí tem o pessoal que eu chamei para falar de Kotlin, o Rafael Delio, o Lucas Fujisawa, o João Vitor Martins do iFood. Enfim, tem N pessoas que eu convidei justamente para a gente focar em coisas modernas, sabe? A internet, ela tem um monte de conteúdo antiquado, de 2015, perguntas de Stack Overflow de 2018. Pô, vamos preencher coisa com 2025, sabe? Esse é o feeling que eu quero trazer para a gente em 2025. Aí eu tô ruminando as ideias e solicitando apoios. Boa, boa, boa. Já vimos cultural, já vimos cultural. Ai, caramba. Enfim, ultimamente eu estou jogando muito Nintendo Switch, eu estou de férias, né? Na realidade eu estou de férias, mas terça-feira que vem, dia 12, vai ter DevOps na praia, né? Quem está em Portugal, não se esqueça, né? Eu vou fazer uma talk no DevOps da praia dessa vez, e vai ser uma talk muito prática. Eu estava até comentando com o pessoal antes de começar a gravar aqui, que eu estou para treinar alguns laboratórios, e assim, era para ser um laboratório, e acabou que, sei lá, tem uns 400 laboratórios já. Enfim, faça a despedida de vocês aí, por favor, que eu acho que o pessoal até está no horário deles aí. Vamos lá. Já começa. Valeu, pessoal. Ok. Lembre-se de uma coisa que vocês têm que aprender de hoje, tá? Programação funcional é bom, orientação a objetos é ruim, né? E quem falar o contrário está errado, inclusive eu. E, claro, isso é meme, é brincadeira, pegue as coisas levemente. Valeu, galera. Valeu. Vai lá, Cris. É isso aí. Valeu aí por essa conversa, e se vocês precisarem de alguém para xingar vocês aí sobre tecnologia, pode contar comigo, beleza? Eu vou xingar muito. Obrigado pela presença dos senhores.
E fiquei muito feliz com esse episódio mesmo. E, enfim, a gente nos vê a gente se vê na próxima, né? Até logo. Dê tchau e imita os sons, por favor. Tchau, tchau.